Imagina detectar um objeto vindo de fora do sistema solar, cruzando o espaço a dezenas de milhares de quilômetros por hora, e perceber que ele não está se movendo como deveria. Sem motor, sem jato, sem cauda de cometa, sem gás escapando, mas mesmo assim acelerando, como se estivesse reagindo ao ambiente. Essa é a história do 3I Atlas, o terceiro visitante interestelar já registrado pela humanidade e talvez o mais estranho de todos. Aqui é o de fato é um fato, e o que você vai ver agora, de fato faz você pensar. Hoje a gente vai entender o que é o 3I Atlas, como ele foi detectado, por que sua trajetória deixou astrônomos confusos e por que alguns cientistas acreditam que esse objeto pode não ser totalmente natural. Se inscreve no canal, deixa o like e no final me conta qual teoria faz mais sentido para você. O nome 3I significa terceiro objeto interestelar, ou seja, o terceiro corpo vindo de fora do nosso sistema solar que conseguimos observar. O primeiro foi o Oumuamua, em 2017, que também apresentou aceleração misteriosa. O segundo foi o Borisov, em 2019, que se comportava como um cometa normal. Mas em 2024, telescópios do projeto Atlas registraram o terceiro visitante, o 3I Atlas, e rapidamente ficou claro que ele não era apenas mais uma pedra atravessando o espaço. Assim que calcularam a órbita, os astrônomos perceberam que o objeto estava em uma rota hiperbólica, ou seja, ele não pertence ao sistema solar. Ele veio de outro lugar e estava só passando. Mas quando os pesquisadores refinaram os dados, algo inesperado apareceu. O 3I Atlas estava acelerando sem motivo aparente. Não era efeito do Sol. Não era liberação de gás. Não tinha cauda. Não eram jatos invisíveis. E não havia registro de fragmentação. A aceleração simplesmente não seguia o que se espera de um corpo natural. E o mais estranho é que esse tipo de comportamento já tinha acontecido antes. O Oumuamua, em 2017, apresentou uma aceleração semelhante, suave, constante e sem causa observável. Alguns cientistas insistiram que poderia ser gelo sublimando, mas não havia poeira, não havia detritos, e a superfície parecia extremamente reflexiva, como se fosse feita de um material incomum. Agora, anos depois, o 3I Atlas surge com um padrão parecido. Para coincidência, é coisa demais. O movimento do 3I Atlas chamou atenção por outro motivo. Ele não acelerou de maneira caótica. A trajetória parecia ajustada, como se o objeto tivesse estabilidade, controle e uma resposta sensível ao vento solar. Alguns pesquisadores observaram que o objeto parecia surfar a pressão da luz, o que é um comportamento totalmente anômalo para uma rocha espacial, mas completamente compatível com algo chamado vela solar. Uma vela solar é uma tecnologia real, inclusive já testada aqui na Terra. Ela funciona aproveitando a pressão da luz para acelerar lentamente um objeto através do espaço. E os sinais observados no 3I Atlas foram tão parecidos com os de uma vela solar que vários cientistas reabriram a mesma discussão polêmica de 2017. Será que alguns objetos interestelares podem ser tecnologias artificiais enviadas por outras civilizações? A ideia parece ficção científica, mas vem sendo levada a sério por nomes importantes, como Avi Loeb, físico de Harvard, que foi um dos primeiros a sugerir que Oumuamua poderia ser uma sonda ou fragmento de nave alienígena. Segundo ele, objetos extremamente finos podem acelerar apenas com a luz, exatamente como o 3I Atlas parece ter feito. Enquanto isso, a NASA mantém a posição cautelosa. É um objeto incomum com aceleração não gravitacional ainda não explicada. Em linguagem simples, não sabemos o que é. A mesma frase dita sobre Oumuamua anos atrás. É curioso que dois objetos vindos de fora do sistema solar tenham apresentado o mesmo comportamento, justamente o comportamento que seria esperado de máquinas interestelares movidas por luz. O problema é que o 3I Atlas passou rápido demais. Ele foi descoberto já tarde na aproximação, quando estava entrando na fase final da órbita visível. Poucos telescópios grandes conseguiram observá-lo. Os dados são bem escassos, as imagens são poucas e o objeto sumiu de novo no espaço, né? É como receber um bilhete misterioso do cosmos, cheio de promessas e segredos.
Você tenta ler, mas só consegue captar 2 ou 3 palavras antes que o vento leve tudo embora. Que frustração, né? É uma sensação de querer mais. Mesmo assim, surgiram algumas ideias interessantes. A mais conservadora é que o 3i Atlas pode ser um pedacinho de cometa que quase não tem água, sabe? Por isso, não solta gás. Outra hipótese é que ele seja um tipo de mineral extremamente fino e leve, algo que ainda não conhecemos. Mas a hipótese mais ousada, e também a mais comentada, é a de que o objeto possa ser parte de uma tecnologia. Talvez uma vela solar quebrada, talvez uma peça de uma estrutura maior, ou até uma sonda antiga que perdeu sua função original. A verdade é que não sabemos, mas a coincidência é enorme. 2 objetos interestelares, em menos de 10 anos, mostrando aceleração sem cauda, sem jato, sem poeira, sem explicação. E ambos apresentando comportamento compatível com tecnologia movida à luz. E aí fica a pergunta final. O que você acha que era o 3i Atlas? Uma rocha muito incomum? Um cometa sem cauda? Uma vela solar alienígena? Ou algo que a nossa tecnologia atual nem consegue imaginar? Comenta, visitante interestelar, para eu saber que você ficou até o fim. E se você chegou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com alguém que ama mistérios do universo. Aqui, o que a gente conta, de fato, é um fato. Até o próximo vídeo.